Palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaurares da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vide que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, ou seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: levanta-te, ou lava-te, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, cuja presença estou, que a não tomarei. E incitou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão,
e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. Amém? Até aí nos ajudou o Senhor. Amados, como eu disse há poucos instantes, esse fato, o fato da cura de Naamã, ocorreu entre a Jordânia e Israel, fronteira de um país com outro, qual eles viviam diplomacia meio que mentirosa, porque há até hoje conflitos entre eles. E é interessante demais, porque é um rio com a extensão, melhor dizendo, com a largura bem, quase que essa largura da igreja, e tem uma gradezinha, como aquelas grades que colocam quando as pessoas vão para o estádio de futebol, colocam ela, do lado de lá está escrito Jordânia e do lado de cá Israel. Mas o que eu quero tratar hoje é de um outro assunto muito importante, sobre os 7 mergulhos de Naamã. E por que 7 mergulhos? E o interessante é a gente se localizar na Bíblia e entender que Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele apreciou a sua obra. Deus disse também a Josué: vai e rodeie a cidade de Jericó 6 vezes, mas na 7ª vez que você rodear e você tocar a buzina, gritará o povo com grande grito, e aquele muro cairá diante de si. E não obstante a isso, Deus vem agora de novo com a programação do número 7 em cima da doença de Naamã. A Bíblia, ela é bem enfatizante quando ela chega e diz assim: Naamã era um homem que o rei tinha apreço por ele, muito valoroso, que vencia a guerra, porque Deus era com ele. Olha que interessante, mas porém leproso. E aí eu vim entender por que Deus colocou esse porém na vida de Naamã, e por que Deus coloca alguns poréns em nossas vidas. É porque o que Deus tem para nossas vidas, às vezes o deserto é queixoso às nossas visões, mas para Deus é um tratamento espiritual para cada um de nós. Como eu disse, todo ser humano tem 4 níveis de vida, e Deus também trabalhou nos 4 níveis de vida de Naamã, como trabalhou nos 4 níveis de vida de Jacó, no nível físico, no nível emocional, no nível intelectual e no nível espiritual. E o tópico que eu usei, ou melhor dizendo, ponto de intenção que Deus colocou em meu coração nessa pregação é: os porém são propósitos de Deus para a sua vida. E muitas vezes nós nos aqueixamos de coisas que têm nos sucedido, e muitas vezes diariamente. Olha a vida de Naamã, um homem que ganhava diversas guerras, um homem que aos olhos das pessoas daquele reino dos sírios, era um homem de grande, louvado seja Deus, visão, um homem de grande eloquência, de grande capacidade, um homem forte, um homem que todo mundo desejava ser, mas o que o povo não sabia é que todas as vezes que ele tirava a sua couraça, que ele tirava a sua roupa, e quando ele chegava em casa, que ele olhava para o seu corpo, havia uma lepra. E eu imagino que todas as vezes que Naamã ia tomar banho, ia deitar, que tirava a roupa, aquilo incomodava ele, aquilo preocupava ele, aquilo tirava a paz, tirava o sono daquele homem. Imagino quantas noites ele não deve ter conseguido dormir devido à agonia que aquilo causava. E de repente, em uma das suas andanças de guerra, ele traz uma jovem de Israel para dentro da Síria. E não obstante a isso, para dentro da tua casa, tudo por propósito de Deus. E aquela menina poderia ficar calada com a enfermidade dele, porque ela não poderia se ousar, porque ele era o Senhor da casa. Ela poderia ser, em nome de Jesus, castigada, mas ela tomou autoridade. Imagina Deus falando através daquela menina e disser assim: tomara meu Senhor tivesse em Israel, para que ele encontrasse com o Senhor, que é homem de Deus, que eu conheço, Eliseu, que em um instante ele restauraria desta enfermidade. Tem coisas que Deus, ele promove situações e circunstâncias para que eu e você sejamos abençoados.
E Deus não quer só te abençoar com casamento, com emprego, com uma casa. Deus não quer te abençoar só com imóvel, com veículo, não. Deus, Ele quer te dar algo maior. E o que Deus deu a Naamã ali não foi a cura da lepra. Eu já vi pessoas pregar tão somente em cima da cura, como pessoas pregar tão somente em cima desta jovem colocada dentro daquela casa. Não, Deus trabalhou na vida de Naamã por dentro. Deus, Ele tirou de Naamã algo que Naamã tinha desde a sua infância, que era idolatria ou adoração a outros deuses. E o que Deus queria de Naamã era isso, porque se Deus era com Naamã na guerra, é porque Deus via em Naamã algo precioso. Se Deus fazia com que ele vencesse as guerras, é porque Deus olhava para Naamã e sabia que quando Naamã tivesse um encontro com o verdadeiro Deus, ele deixaria de adorar Rimon. Aleluias. E o primeiro, ou melhor dizendo, e os 7 mergulhos de Naamã se consiste no seguinte: quebra de poder do império humano, quebra de orgulho, quebra de soberba, quebra da idolatria, quebra da cegueira, quebra da prepotência e, em 7º, a sua conversão. E tudo isso, Júnior, está inserido nessa história. E nós vamos ver agora. Eu não sei aonde você se enquadra em alguns desses defeitos, que são 6, mas no 7º Deus convence o coração daquele homem. Ele não saiu dali alegre só porque ficou curado da lepra, mas ele ficou mais alegre porque ele conheceu um Deus vivo, um Deus que fala, e louvado seja Deus, e confirma aquilo que ele falou. Então veja comigo, em nome de Jesus, a primeira quebra é a quebra do poder do império humano, do versículo de número 5 a 8 do capítulo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha como Deus quebra protocolos humanos. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta, louvado seja Deus, ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 moedas, louvado seja Deus, mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus eu, por acaso, para matar ou para vivificar? Para que esse envie a mim, para que eu venha restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vinde que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, louvado seja Deus, o mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ou seja, ele foi ali, Patrícia, com o império sírio, com a vontade do rei, mas quando ele chega lá, que ele se encontra com o rei diz: eu não sou Deus, não posso fazer isso. Só que ficou sabendo aos ouvidos de Eliseu o que estava acontecendo. Ele: calma, rei, isso não é para você não, isso não é para homem não, isso é para Deus. Manda ele vir aqui, porque eu vou quebrar protocolo humano, eu vou quebrar império humano. Aquele que diz que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, não é rei da Síria, não é rei de Israel, mas é o rei que está sentado sobre todos o trono. É ele que vai fazer o milagre. Então Deus já faz o primeiro, louvado seja Deus, quebrantamento no coração de Eliseu, que é do orgulho, ou melhor dizendo, do império humano, de dizer: vai lá, toma aqui a carta, leva esses 10 talentos, leva a muda de roupa, porque logo vendo isso, eles vão te acolher. Não é assim. Olha o que diz no livro de Jeremias, volta um pouquinho em nome de Jesus, Jeremias capítulo de número 17, 5 e 7, leia aí comigo. Jeremias 17, 5 e 7, só os 5 e os 7 versículos, não leu os 6 não. Olha o que diz a palavra do Senhor em relação a essa história.
Jeremias 17:5 diz assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aí no 7º diz assim, ó: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ele saiu dali embasado, alegre, achando que chegava lá, e o rei ia dizer: vem cá, cadê? Manda chamar ali Eliseu, para que ele venha aqui diante do trono. Eliseu, esse homem está com enfermidade, consulta o teu Deus e cura ele. Não é assim que Deus trabalha. Muitas vezes você vem para a igreja com propósito, com intenção, e pensa que vai receber na semana seguinte, pensa que vai receber no mês seguinte, pensa que vai receber no trimestre seguinte. Não, é no momento que Deus quer. E muitas vezes você vem para a igreja tentando chamar a atenção do pastor, daqueles que estão na liderança, e pensa que é eles que vão fazer alguma coisa. Não, quem faz é Deus. Não tem império humano, não tem reino humano que supere. Louvado seja Deus, a soberania daquele que está acima de todos os tronos. Então Deus já trabalha no primeiro propósito, é quebrando o império humano na vida do homem. Infeliz o homem cuja confiança está no outro homem. Feliz o homem cuja confiança e a esperança está no Senhor. Quando você for para a igreja, sempre eu digo isso aqui, bato na tecla, a Bíblia sempre nos relata isso: não busca do homem aquilo que só Deus pode dar. Deus não vai dar aquilo que Ele tem para lhe dar se você ficar o tempo todo buscando do homem. Busca de Deus, porque Ele tem para te dar muito mais do que você pede. Depois Deus vem e quebra o orgulho. Capítulo 9, abre comigo aí, e 10, olha o que ele diz. Diga para o irmão que está do teu lado: quebra esse orgulho, que Deus vai te fazer grande. Porque quando você desce diante de Deus, Ele te põe por cima de todas as coisas que você estava talvez por baixo, que estavam te olhando de cima. Você vai estar olhando de cima, e que antes te olhava de cima para baixo, vai ter que olhar de baixo para cima e dizer: onde está fulano? O que foi que aconteceu? É porque você quebrou o orgulho e se humilhou diante de Deus. Olha o que ele faz com a quebra de orgulho, capítulo 5, versículo 9. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará purificado. Ele chega com a carruagem, louvado seja Deus, real, com seu carro e seus mensageiros, louvado seja Deus, seus servos. Quando ele para na casa de Eliseu, imagina uma casa pobre, uma casa não tão insignificante, com as casas, talvez com a casa que ele morava lá na Síria. E quando ele se depara com aquela cena, Eliseu não sai nem de casa, porque Eliseu já sabia quem estava diante dele, porque Eliseu já entendia o trabalho de Deus na vida de Naamã. Deus não quer curar esta doença que está em você, não. Deus quer curar o orgulho, e Deus quer quebrar esse império humano que está fazendo com que você seja subalterno a homens e mulheres. Seja tão somente humilde diante dele, porque Ele porá você em altos locais. Então Naamã disse: olha, vai lá, diz a ele para ir no Rio Jordão e se lavar 7 vezes. O cara não vai respeitar a carruagem real, a blindagem real, o selo real, que veio aqui, está em minha mão. Não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que Deus quer. Quantas pessoas eram ricaças e hoje se encontram completamente paupérrimas? E muitas vezes torna-se o seu egoísmo, a um estado de humilhação ou humildade extrema, porque entende que tudo que tinha, todos os amigos que estavam com ele, é por causa da condição financeira. Agora todos, e ele ficou, ou ela, só. Olha o que aconteceu com o filho pródigo, que Jesus chega a relatar uma parábola. Vários amigos, imagina quantas pessoas estavam com ele, quando ele estava com a sua herança, gastando, tomando uísque, e fumando, e bebendo, e gozando das melhores coisas. Mas quando ele acabou com o seu dinheiro, ele estava, e foi ter que trabalhar para um homem para comer das bolotas do porco. Ou seja, Deus, Ele trabalha de uma maneira que ninguém entende. Eu imagino a cara de Naamã,
quando olhou para a casa de Eliseu, quando olhou a audácia de Eliseu, primeiro rejeitado pelo rei, agora rejeitado pelo homem de Deus, e não obstante a isso, um cara que não tem significância nenhuma. Imagina o coração dele: rapaz, eu, segundo homem do rei da Síria, venço guerras e batalhas, homens que se ajoelham diante de mim pedindo clemência, pessoas subalternas a mim, eu tenho que estar aqui me humilhando diante de Eliseu? Não, ele estava se humilhando diante do Deus vivo. E tem coisas que Deus quer quebrar na vida de crente aqui, para que crente entenda que Deus, Ele não quer trabalhar só naquilo que você quer, mas Ele quer trabalhar naquilo que Ele ama, que é a sua alma. Porque você pensa secularmente, você pensa temporalmente, Ele pensa eternamente, porque Ele quer salvar a sua alma. Deus não queria só salvar ou curar a lepra de Naamã. O que Deus queria é que Naamã saísse dali, nós vamos ver isso, dali daquele lugar como um homem transformado. É da mesma forma que nós entramos na igreja, muitas vezes com arrogância, muitas vezes com orgulho, muitas vezes com perspectivas humanas. Eu vou chegar ali, eu vou encontrar uma mulher, vou casar, eu vou chegar na igreja e vou orar e Deus vai me dar uma casa. Não é assim. Deus primeiro Ele te trabalha, Ele te molda por dentro. Deus Ele vai te preparando, e muitas vezes você passando pelo deserto, coisas que você nem imaginaria. Quantas vezes nós já ouvimos de pessoas: eu estava no mundo, estava melhor, estou na igreja, as coisas parecem que estão ficando pior. Não é não, é Deus trabalhando o teu interior, é Deus te trazendo para a presença dEle. Você às vezes não entende, você está sendo humilhado, está sendo arrastado, mas você vai chegar no final, vai estar de pé, porque aquele que te chamou, Ele garante a sua vitória. Então passe por esse vale dando glória, passe por essa perseguição dando glória, passe por esse momento dando glória, porque Ele vai passar. Terceiro mergulho de Naamã é na quebra da soberba, versículo 11. Então somente, porém, Naamã muito se indignou e se dizia a ele: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do seu Senhor, louvado seja Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a doença. Essa era a visão de Naamã. Chegar na casa do pobre Eliseu, e Eliseu sair com a cabeça baixa e pôr a mão no lugar da lepra, e ele ser curado, invocando o nome de Deus. Mas eu quero te dizer que quando Deus quer quebrar a tua soberba, o teu orgulho, Ele faz com que você seja nada, com que você se sinta nada, para que você entenda que acima de você há um Deus que pode tudo aquilo que você não pode, que seu amigo não pode, que o rei da Síria não pode, que o rei de Israel não pode, que aqueles cavalos que estavam com ele não podem, que aqueles homens que estavam com ele não podem fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer, e muitas vezes, para Deus trabalhar na vida de crente, tem que mostrar ao crente que ele é totalmente dependente dele. Quarto mergulho de Naamã: quebra da idolatria. Versículo 12: não são porventuras Abana e Farpar, ou Farpa, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Olha que petulância. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se indignado. Quantas pessoas entram na igreja pedindo emprego a Deus, e às vezes o emprego não chegou na hora certa, e a pessoa fica murmurando o tempo todo, e não obstante a isso, fazendo como Naamã, idolatrando o rio de Abana e Farpa. Não tem rios melhores lá, limpos, de águas cristalinas, para ele me trazer nessa água imunda? Olha a qualidade desta água. Agora vai ver, vou parafrasear, eu com minhas roupas, olha para isso, olha a minha postura para eu entrar nesta água. Tem crente que está na igreja assim ainda, com petulância, com arrogância e com a idolatria no teu coração. Porque eu estava naquela igreja, eu era tratado melhor, porque aquele pastor me tratava melhor, porque aquela pastora, porque aquela missionária me tratava melhor. Eles estavam te enganando. Todo aquele que bate a mão no teu ombrinho, dizendo que está tudo bem, e alisa a tua cabeça enquanto está tudo dando errado na tua vida, eles estão te enganando, porque a palavra diz que ela confronta, Júnior. E quando Deus diz que você está errado, você tem que entender que Deus quer trabalhar o teu interior.
Deus já estava trabalhando no nível, louvado seja Deus, emocional, no nível intelectual dele. Estava faltando Deus trabalhar no nível físico e no nível espiritual, e ele vai trabalhar. Quando ele desce naquele rio pela 7ª vez que ele levanta, Deus trabalhou no nível físico dele, ele ficou curado. E depois, quando ele se depara, depois da cura com Eliseu, aí Deus trabalha no nível espiritual. Ele entende que o Deus verdadeiro é aquele que trabalha no invisível, no oculto, aonde você não espera, aonde o que você não entende. E ele trabalha de uma forma que ninguém espera. Quinto mergulho de Naamã: quebra da cegueira. Versículo de número 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, ou uma coisa grande, porventura não as faria? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Naamã estava tão cego, é como muitos crentes vêm para a igreja no dia de hoje, cegos, céticos, idólatras, que Naamã não estava entendendo o trabalhar de Deus. E olha que aqueles que estavam com ele já pegaram a visão: rapaz, se o homem de Deus mandou, vai, porque se ele mandou, Deus garante. E se Deus te trouxe até aqui, ele garante a tua vitória. Pastor, mas está demorando, é no tempo de Deus. Pastor, não estou aguentando mais, ele não põe você à prova da qual você não possa suportar. Pastor, está doendo, ele é a cura. Pastor, estou em estado de ficar doida. Ele não trata com maluco, ele trata com pessoas sóbrias. Então não temas, que louco você não vai ficar. Essa dor vai passar e ele vai te dar no tempo certo a tua vitória. Espera no Senhor. Penúltimo mergulho de Naamã. Tudo isso eu estou contando quando Naamã estava descendo as águas. Obviamente ele dava um tempo. Imagina você querendo ser curado. Óbvio que ele não levantava logo. Ele descia. Eu imagino que ele segurava até o último fôlego e subia. É Deus trabalhando no império humano, no orgulho, na soberba, na idolatria, trabalhando na cegueira. E agora Deus vai trabalhar na prepotência. Quantos crentes prepotentes tem? Que Deus manda e diz: não, não. Deus diz assim: não, 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 não. É como eu quero, é como eu faço, é como eu penso, é como eu imagino, é como eu examino. Aí Deus vai, no versículo de número 15 e 16, diz assim, ó: então voltou ao homem de Deus, já depois da cura, viu? Entenda, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão de Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Deus não quer esmola da gente, não, igreja. Deus, ele quer o melhor de você. Ele foi curado, mas ainda foi com arrogância. Toma aqui, ó, os 10 talentos, muda de roupa. Naamã disse: não, perdão, Eliseu disse: não quero. Mas aí vem todo o propósito de Deus, porque ele já tinha sido curado. Que a Bíblia vai dizer que no versículo 14 diz assim, ó: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Ele já estava curado, mas faltava algo. Olha para o irmão que está do outro lado, diga: ainda falta algo na sua vida. Diga: ainda falta algo na minha vida. Então, depois dos 6 mergulhos de Naamã, Deus quebrando o império humano, o orgulho, a soberba, a idolatria, a cegueira e a prepotência, Deus vai trazer a conversão de Naamã. Diga para o irmão que está do outro lado, diga: você precisa se converter. Não diga, você precisa se converter. Aí ele diz assim, ó, no versículo 17 e 18: e disse Naamã, olha que mudança de comportamento, seja contudo, e desse perdão a este teu servo uma carga, olha que humildade, ó,
de terra de um jugo de mulas, um pedacinho, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses. Olha como ele relata com Deus minúsculo, com D minúsculo, senão ao Senhor. Nisso, olha como ele entende. Olha como ele se converteu imediatamente. Nisso perdoe o teu servo, quando o meu senhor, o rei da Síria, entrar na casa de deuses estranhos, que é Rimom, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, ou seja, pegar na minha mão, e eu também, por ser servo dele, tenha que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, isso perdoe o Senhor ao teu servo. O que é que ele entendia? Ele não posso desobedecer o rei da Síria, senão ele vai mandar me matar. Mas ele adora Rimom, ele adora outros deuses. Vem cá, Rosenildo. E o que acontece é que quando ele vai adorar, ele tem muita confiança em mim e ele vai me chamar. Eu sei que aquilo não é Deus, eu sei que aquilo é idolatria, mas ele pega em minha mão e me empurra, me induz a ajoelhar. E o que é que ele diz, Eliseu? Fala com teu Senhor. Quando eu estiver ajoelhado, pegando na mão do meu Senhor, do rei da Síria, diz a ele para que ele me perdoe, porque ele sabe que eu tenho que fazer aquilo, mas o meu coração hoje é do Senhor. Deus está trabalhando em você para te converter depois. Naamã não saiu dali alegre por causa da cura da lepra, não. Naamã é um cara culto, inteligente. Quando ele saiu dali, ele disse, imagina ele voltando, Ju, e chegando na casa dele, e pegando aquela menina, e abraçando aquela menina, dizendo, Deus pôs você em minha casa. Deus, ele lembra de mim, porque se não fosse você, menina, eu não conhecia esse Deus. A mulher, tu está curado? Ei, mas ele, mulher, não liga para isso não. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu conheci um Deus que eu nunca tinha visto na vida. Pela boca de um pequeno homem, de um humilde homem, ele disse o que eu tinha que fazer, mesmo que murmurando, mesmo que indignando, mesmo contra a vontade de Deus. Ele ainda é misericordioso para me curar. Ele não me curou só da lepra, mulher, ele curou o meu coração, o meu pensamento. Hoje eu só servirei a esse Deus de Eliseu. Então às vezes a gente pensa as coisas de Deus de uma forma, e Deus quer outra coisa muito melhor para você. Naamã sabia que a carne dele posteriormente ia morrer, ia apodrecer de qualquer forma, como a carne de todos nós. Mas o que ele entendeu naquele momento, eu conheci um Deus que eu não conhecia. E muitas vezes dentro da igreja, tem pessoas que estão o tempo todo e não conhecem o Deus que serve. Então Deus nessa noite está dizendo, eu não quero te dar chave de casa, de carro, eu não quero te dar aliança de casamento, eu não quero te dar posteridade, não quero te dar prosperidade, eu quero te dar o que eu tenho de melhor. É a salvação da sua alma. O que você me pede é tão irrisório, é tão supérfluo, que eu posso te dar com um simples sopro. Mas não é isso que eu quero para você. Eu não quero que você goze de algo que eu posso lhe dar na terra, que vai ser temporal. No máximo 70, 80 anos, quem sabe você morra com 40, com 35. Eu quero te dar algo para que você venha viver comigo como Pai da eternidade, aquele mesmo que se deu na cruz do Calvário pela sua vida, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele quer que você venha morar com ele. Então entende, em nome de Jesus, Deus não quer te dar só isso que você está pedindo, Ele quer te dar muito mais. A gente é muito pobre em pedir a Deus, sabia? Nós somos muito mesquinhos, egocêntricos, pensando só em nós. Agora o som ficou bom, não tire mais não, porque aquele som estava bem. Deus quer te dar o que você não entende. Então entende, pelo amor de Deus, você está aqui passando uma chuva, você está aqui passando um tempo, Júnior, que Deus tem para você muito maior.
Talvez você almeje assim: eu queria um dia subir naquele altar para pregar, e Deus está dizendo: rapaz, eu vou te levar para outros ares, e eu vou te confirmar isso. Tão somente faz como eu fiz com Naamã, e ele consentiu mesmo o coração duro. Ele quebrou o império humano, ele quebrou o orgulho, a soberba, a idolatria, a cegueira e a prepotência, e ele desceu de joelhos diante de mim. Imagina ele descendo com o rei da Síria dizendo: Rimon, Eliavé, Rimon, Eliavé, Rimon, Eliavé, Rimon, Eliavé. Alá mandarás. Fica de pé em nome de Jesus. Não há nada igual.